Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre como cuidar das suas plantas quando está viajando, tá? As plantas elas precisam de cuidados periódicos, isso é inegável e a gente não tem como hackear isso. Elas vão precisar do que elas precisam e quando elas precisam, tá? Mas, a não ser que você tenha uma pessoa que vá regar suas plantas periodicamente, você provavelmente está deixando as suas plantas morrerem quando você poderia estar salvando elas, na verdade, tá? Então eu tô aqui hoje para explicar para você alguns métodos para você evitar de ter que comprar novas plantas toda vez que vai viajar. A primeira dica que eu gosto de dar e que eu acho que é importantíssima é que a gente não pode encharcar as nossas plantas, tá? Não adianta a gente regar muito as nossas plantas naquele dia que a gente está indo viajar, porque provavelmente você vai matar sua planta afogada antes dela morrer sem água por causa da viagem, tá? Então, a dica que eu dou é para você regar a sua planta normalmente, sempre, tá? E aí você pode fazer algumas coisas para manter essa água da terra que você colocou por mais tempo. A primeira coisa que você pode fazer é cobrir a terra. Você pode usar casca de pinos, casca de arroz, você pode usar pedriscos, tá? Essas coisas vão prevenir a evaporação muito rápida da água que está nessa terra e, consequentemente, a sua planta vai ter mais tempo para absorver a água e os nutrientes, tá? Então, nesse aspecto, é muito bom, é muito prático a gente cobrir também quando a gente tem um tempo muito seco, porque aí a gente não vai ter que regar tantas vezes a mesma planta, tá bom? Outra coisa que é interessante, que é super fácil de fazer e é muito boa para quando você tem muitas plantas, é deixar suas plantas juntas, tá? O fato delas transpirarem uma do lado da outra vai acabar fazendo com que elas se beneficiem e permaneçam úmidas por mais tempo. Mas essas duas soluções, elas não são de longo prazo, tá? Elas vão servir para no máximo um final de semana. Se você precisa de uma solução de mais longo prazo, a gente precisa pensar na rega periódica que está faltando para essas plantas. E quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que a gente vai pensar é em irrigação. E aí a gente pensa na irrigação tradicional, que custa dinheiro e tempo, né? E o ideal mesmo para você fazer um projeto de irrigação é você fazer ele junto com o seu projeto de paisagismo. Então, a não ser que você esteja fazendo dessa forma, você provavelmente vai ter alguns problemas com a instalação, você vai acabar estragando suas plantas instalando a irrigação, tá? Então, o ideal é sempre fazer as duas coisas juntas, tá bom? Beleza. Passando dessa parte da irrigação tradicional, a gente consegue pensar em algumas outras coisas que são de curto prazo, ou seja, a gente consegue resolver em 1, 2 dias indo numa loja ou outra, tá? A primeira coisa que a gente pode usar é o gel para plantio. Esse gel você vai encontrar em várias lojas especializadas, tá? E ele basicamente consiste em água. O que vai acontecer é que você vai colocar esse gel em cima do seu vaso, tá? Vai colocar ele na área da terra e aí ele vai liberar água lentamente na sua terra, tá? Uma dica que é bem interessante é você misturar um pouquinho da terra com esse gel para que ele não fique totalmente exposto e não evapore também, tá bom? Outra coisa que é muito legal e que eu acho super fofa é o uso do gotejador. Hoje em dia a gente tem vários gotejadores no mercado, inclusive que são super bonitinhos, tem formato de bichinho e tudo mais. E o que é o gotejador no final das contas? Ele é um recipiente que pinga água na sua terra. E, consequentemente, ele vai te dar um fornecimento muito mais regular de água do que se você regar muito a sua planta antes de viajar. Você também pode fazer o seu gotejador caso você não queira gastar dinheiro no mercado. E realmente é muito fácil de fazer. Basta você ter uma garrafa PET, encher a garrafa PET, na hora que você fechar a garrafa, faz um furinho na tampa, tá? Aí você vai virar essa garrafa no vaso, vai enterrar ela, tá? E aí você vai fazer um furinho no fundo da garrafa, que é a parte de cima agora, para que comece a verter a água que tá dentro da garrafa, tá? Um gotejador, ele vai pingar, então você não pode fazer furos muito grandes na sua garrafa, senão vai alagar suas plantas também, tá bom? E aí você tem esse fornecimento de água a longo prazo, tá?
Bom, se você tiver mais alguma dúvida, você pode vir falar comigo. Se você quiser saber mais informações sobre esse tema, aqui embaixo tem o link para um post no meu blog, tá? Que fala sobre isso. E se você tiver alguma dica para me dar também, se você souber de mais alguma solução bem legal que você usa aí na sua casa e funciona super bem, deixa aqui também a sua mensagem para ajudar todo o resto do pessoal e combater a morte das plantas enquanto a gente viaja. Beijo, gente! Tchau, tchau!